Só dá certo. O segredo é convidar. Amém? Nós vamos ler o epígrafe da mensagem. Vai dizer: as bordas em Canaã, a água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bordas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bordas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos. E estavam ali postos 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Sente adorando ao Rei Jesus. Irmãos, é um texto que eu amo ministrar, aleluia, porque eu me identifico muito nessa mensagem. E também saíram algumas mensagens aqui que eu gosto de mergulhar profundamente, como Lucas capítulo 7 e os demais que foram lido aqui. E eu gosto sempre assim na igreja, eu digo, eu vou entrar, eu vou conjecturar a história. Eu gosto de entrar no texto para imaginar como foi que aconteceu. Porque o texto não relata muitas coisas, né? Ele relata o básico, mas o básico que você consegue compreender. Mas o bom é quando a gente pede o entendimento a Deus e você entra na história para comer, mastigar a palavra como ela é para ser dita. Amém? E no livro de João, capítulo 2, como foi dito aqui neste altar, foi acontecido e gerado o primeiro milagre de Jesus. Só que antes de entrar no texto, eu quero ir para o capítulo 1, aleluia, do mesmo livro do Evangelho de João. A Bíblia vai nos relatar e dizer que no princípio do verbo era Deus, estava com Deus e o verbo era Deus. Eu já começo a entender que naquele dia que Deus estava ministrando, aleluia, esta palavra, que o verbo é a palavra, que quando ela é liberada, o verbo agora, ele desce em carne e se faz presente entre nós. Eu também já quero começar a compreender que o verbo não veio, aleluia, simplesmente para liberar a palavra, não. Aleluia, o verbo veio para agir, para fazer, para renovar. O verbo não veio, aleluia, tão somente para salvar aquele que estava perdido. E eu quero lhe dizer nesta tarde, início de noite, o verbo se fez carne e habitou e habita entre nós. E ele está aqui dizendo: eu não mudei. Eita, deixa eu ver se você conseguiu compreender. Quando Deus disse: olha, o verbo era carne e o verbo estava com Deus, porém agora é necessário o verbo descer. E quando o verbo desce, que é Jesus de Nazaré, a palavra ação, quando Jesus ele é enviado, ele começa a andar pela Galileia e ele começa a formar os seus discípulos. E a liturgia do culto, ao culto do início até agora, saiu que Jesus ele quebra o quê? Da igreja está ligado, eu gosto assim. Diga: Jesus quebra protocolo. Enquanto Jesus ele está andando, ele avista alguns homens que ainda não eram discípulos, mas já estavam convidados a entrar na missão com ele, aleluia. Ele começa a chamar, e um deles é Natanael. O primeiro milagre que Jesus opera é onde? Na Galileia. E quem era Natanael? Natanael era um dos que estava sendo chamado para ser discípulos. Mas quando Filipe chama Natanael, ele faz uma pergunta. Aí ele pergunta assim para Filipe: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu vou repetir para você entender. Eita, Jesus está na casa e está dizendo assim: eu só estou começando a fazer milagre. É só o começo na sua vida. Quando Filipe chama Natanael, ele faz uma pergunta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele diz assim: vem. Só que Jesus ele revela, aleluia, eu estou dentro do tema. Jesus ele revela a vida de Natanael.
Jesus, ele é convidado para o casamento. Ai, irmãos, que bênção. Privilegiado foi Sirim e Lídia, que convidaram Jesus para a festa. Aleluia. Nos evangelhos anteriores de Mateus, aleluia, Marcos e ainda no evangelho de João, Jesus expulsava demônios, sim ou não? Curava paralíticos, sim ou não? Liberava só uma palavra e era cumprindo o que ele falava. Porém, um milagre maior ainda estava por vir. Aleluia. E alguns historiadores vão dizer que Sirim, ele era um lenhador. E para fazer um casamento a gente tem uma profissão meio assim, meio estreito, sim ou não? Para alguém hoje que ganha pouco é estreito fazer sim ou não? Mas a diferença estava no convite. Oh, aleluia. Não sei se você está entendendo o que o mestre está falando com você. Aleluia. Oh, aleluia. O noivo não tinha condição, a noiva também não. Há uma preparação para o casamento. Só que no meio do casamento a coisa inesperada acontece. Aleluia. Eu acredito, eu quero acreditar que o desespero bate na mente dos noivos. E agora? Aleluia, o vinho acaba, como é que vai ficar? Naquela época, na tradição deles, o vinho era muito importante. Porque se faltasse vinho, teria vergonha. Se faltasse o vinho, alguém ia olhar e ia dizer: haha, quero ver agora, eu disse que ia passar vergonha. Só que quem convida para Jesus não passa vergonha. Quem chama ele, eita glória, não passa vergonha nem no início, nem no meio e nem no fim. Porque ele sempre chega com surpresa. Eita, aleluia. Os noivos chamam Jesus. Mas o texto também vai relatar que havia algumas talhas. E as talhas naquele tempo, na tradição, eram vasos largos que eram feitos para colocar água. Porque tinha uma tradição dos judeus. Quando eles fossem entrar no templo, eles tinham que lavar as mãos. Estou errado, se eu tiver, me corrija, porque eu gosto muito de aprender. Aleluia! Só que as talhas estavam secas. Mas Jesus está onde? Repita comigo: Jesus estava no casamento. Jesus estava na festa. A mãe de Jesus, Maria, se preocupa, porque eu creio que ela viu o desespero de alguém. Não, noivo, e agora? Ouviu faltou, como é que vai ficar? Aleluia, porque ele conhecia a tradição. Aleluia. Aí Jesus libera a palavra para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E a palavra saiu aqui. O Senhor, ele faz, mas é preciso atitude. É preciso obediência para o milagre ser gerado. Quando a palavra é liberada, aleluia, Jesus, ela disse assim: olha, fazem tudo que ele. Só que agora eu quero entrar um pouco na parte dos vasos, das talhas. As talhas estavam postas à entrada, aleluia, para encherem de água e lavarem as mãos. Só que os judeus não estavam lá. Eu quero acreditar assim, que os judeus não todos estavam lá. E eles não tinham purificado as suas mãos, porque a talha estava vazia. Só que naquele dia Jesus estava dizendo: hoje eu pego o que não tem nada e transformo em muito. Hoje eu quero me utilizar de quem não serve, quero mostrar que serve. Quando ele manda os empregados encher as talhas, os vasos de água, aleluia, eu quero imaginar que era Jesus dizendo: se é vaso tem que ter água, não pode estar vazio. Aleluia. Você entendeu a palavra? Se é vaso, não pode estar vazio. Oh, aleluia. Quer um milagre? Começa a se encher. Quer um milagre? Começa a dar lugar a ele para ele trabalhar. Aleluia. O casamento estava lá, irmãos. Acontece uma festa como essa. Eu gosto sempre de dizer lá na igreja, eu imagino que Jesus está andando com seus discípulos e todos eles estão reunidos, assim como é você, tendo o privilégio de ouvir a voz dele. E ele liberando a palavra nesta tarde, nesta noite, dizendo assim: aonde tem vaso eu me utilizo, sabe? Aonde tem um ou dois que querem realmente, aleluia, dar lugar a meu nome e me adorar, eu trabalho. E Jesus está aqui nesta festa.
aqui neste ambiente. Jesus está agindo. Não, aleluia. Não haverá vergonha. Não vai ter não, porque Jesus está presente. Só que o problema de muitos vasos, sabe qual é? É querer permanecer vazio. Sabe qual é o problema de muitos vasos? Sabe qual é? É não querer ouvir a voz de Deus. E quando se não dá ouvido à voz do mestre, não tem milagre. A palavra começou a mudar, é porque Jesus está falando da maneira que Ele quer. Se não tem obediência, não tem milagre. Se o vaso está cheio, não tem milagre. É preciso que o vaso tenha alguma utilidade para mim. Eu preciso, você é vaso de Deus. Jesus me trouxe nesta tarde para lhe dizer: você é vaso, e eu quero muito me utilizar da sua vida. Eu quero lhe usar para muitos que não dão credibilidade a você e a sua história. Mas eu preciso que o vaso esteja à disposição. Aí Jesus libera assim a palavra: enche de água. Quando a palavra é liberada, enche de água, já é a provisão de Deus. Quando a palavra de Deus é liberada, enche, porque a provisão já está vindo. Se você recebe, amém. Se você não recebe, eu recebo. Quando Ele diz prepara, é porque o milagre já está gerado. Eita glória! Ele está dizendo para muitos vasos aqui nesta tarde: aleluia, eu não dei a minha ordem, eu não falei, agora se prepare. Se prepare, porque você não vai nem reconhecer, você não vai nem entender, você vai ficar confundido o que eu irei fazer com Deus. Ah, irmãos, como Jesus é especialista, Ele é missionário Neide. Ele pega coisas inúteis, sabe? Como ele diz no livro de 1 Coríntios. Pega as coisas loucas para confundir aquelas que se acham demais. Ele pega, ele se utiliza apenas de umas talhas, sabe? Vazia ali. Talhas que era para ser, aleluia, até água ser cheia e lavar as mãos das pessoas. Ou seja, se tivesse água, a água talvez estaria suja. Mas mesmo se tivesse suja, Ele teria todo o poder dos céus e da terra para purificar e fazer a transformação do milagre. O que eu quero te dizer nesta noite, neste início de noite, é: Jesus, Ele não está, aleluia, preocupado, aleluia, com a tua condição, com o teu momento. Ele não está preocupado como você está. Ele só quer saber se você tem utilidade para Ele. Ele só quer saber se você tem disponibilidade para Ele. Ah, irmãos, quando alguém tem, eu quero lhe dizer, eu quero liberar as palavras, porque muitas das vezes a gente está na casa do Senhor e a gente se acha tão pequeno e diz assim: não tem utilidade para nada, para que eu fui chamado? E o céu está dizendo: você tem utilidade sim. Quando você abre a boca para cantar, você tem utilidade. Eita, Jesus mudou a palavra. Quando você vem limpar a igreja, você tem utilidade. Quando você obedece a voz da liderança, você tem utilidade. Quando você abre a boca para pregar a palavra dele, sabe, dentro de casa, na rua, o céu está dizendo: você tem utilidade. Só que disponibilidade não é todos que querem ter. A mensagem, igreja, das portas de Canaã, para mim também serve uma grande lição. Porque os céus estavam sobre a disponibilidade de Jesus. Aleluia. Quando a mãe deles disse: faz tudo o que Ele manda. Disponibilidade para obedecer. Aleluia. Maria ainda não estava entendendo nada. Eu quero acreditar assim. Mas mesmo assim ela obedece a voz do seu filho. Quando ela diz: manda fazer, faz, obedece, enche. Porque ela sabia que o convidado não era qualquer um. Aleluia. Vou repetir isso: o convidado não era qualquer um. Talvez alguma área da tua vida esteja fora do lugar, e Jesus está dizendo: você convidou a pessoa certa. Você não convidou qualquer um. Aleluia. E quando a gente convida a pessoa certa, o negócio muda. Aleluia.
Só que eu ainda quero permanecer, não vou cansar os irmãos, eu vou encerrar. Quando, aleluia, eu falo de disponibilidade, é aquele que não tem aparência, sabe, muitas das vezes não tem eloquência, não sabe falar muito, sabe bonito, não tem aquela dicção que nós, muitas das vezes, eu que ministro, eu tenho a vontade de ter. Mas para ter disponibilidade não precisa disso. Eita, só está com o coração quebrantado perante o rei. Eita, deixa eu convidar o rei para a festa, porque quando a gente convida, algo acontece. Jesus é lindo. Você lembra quando a multidão está com Jesus? A multidão está cansada, está com fome. Jesus pergunta novamente a Natanael. Oh, Natanael abençoado. Andava com Jesus, via Jesus operar milagre no lugar da cidade dele, porque foi um protocolo que Jesus quebrou. Porque talvez nem ele acreditava que algo poderia acontecer. E Jesus disse: Natanael, eu vou te colocar do meu lado para tu saber quem é que está aqui. Pergunta a ele, Natanael, onde é que a gente pode comprar pão? Ele disse: não tem. Oh, peraí, tu mora nessa, aleluia, cercania dessa cidade, tu não sabe? Tu não sabe onde tem pão? Tu não tem, eita, glória a Deus, tu não tem o que oferecer. Ah, Jesus, mas tem um no meio da multidão que tem, aleluia, disponibilidade, porque seguiu a Jesus junto com a multidão. Tinha utilidade porque carregava 2 pães e 5. Aí alguém grita assim: Natanael não tem. Porque talvez, pastor, a Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar assim, que Natanael, ele não estava ainda 100% no propósito, sabe, de oferecer. A preocupação, sabe? Eu vou liberar uma palavra aqui, pastor, e Jesus vai testificar o que eu vou dizer. Ah, Jesus, é forte este negócio, e como é difícil. Eu e você precisar de disponibilidade, nem todo mundo tem. E o céu está dizendo: aprenda a ter mais disponibilidade. Jesus olha para os seus discípulos. Ninguém trouxe nada, veio tudo disperso, foi. Rapaz, anda com Jesus, está do lado de Jesus e não carrega nada. Ah, pastor, quantas das vezes a gente espera que alguém tenha alguma coisa, sabe, para dizer assim: olha, eu não tenho muito, mas eu tenho para te dar suporte. E não tem, mas o céu está lhe dizendo nesta lavaraçúria, nesta tarde, mesmo que o suporte da terra acabe, o meu nunca vai acabar. Não pode estender a mão para você, mas você continua na minha presença, continua ouvindo a minha voz. Se prepare para o suporte de Deus. Deus manda lhe dizer: pastor, se prepare para o meu suporte. Sozinho eu faço alguma coisa? Eu não faço nada. Eu digo para os irmãos da igreja: irmãos, se preparem, irmãos. Vai ter os 5% para Jesus. Porque muita vezes, meu Deus, o negócio mudou, pastor, posso falar? Eu juro que eu não vou demorar, não, eu vou lhe entregar. Uma vez eu fui para um ministério, rapidinho, eu fui ministrar no ministério, e Jesus me deu uma palavra tão dura ali, minha missionária, para liberar para a igreja. E eu vim para casa tão triste, eu disse: Senhor, o Senhor viu como o povo ficou? Jesus deu uma tapa tão grande na minha cara e disse: você não é animadora de plateia. Daquele dia em diante eu digo: eu já entendi o recado, Jesus. Eu não posso falar, sabe? Não posso.
Eu disse assim: dá o teu 100% para Jesus. Porque eu sei meu tempo determinado aqui. Não aprende se não quiser. Exemplo tem. Alabaracabana la súria. Não dá se não quiser. Não aprende se não quiser. Quer viver o milagre da multiplicação? Quer viver o milagre extraordinário? Esteja disponível para o Rei dos Reis e para a sua liderança. Que não vai nem precisar você ir atrás, ela vai vir atrás de nós. Eu vou parar. Eu fiz até um negócio aqui que foi nem cheguei na entrada e disse: eu estou preparo, mas Jesus não deixa. Eu acho bom, porque eu digo a ele: não deixa eu falar de mim não, porque se eu falar de mim, eu vou falar feio, vou falar errado, eu ainda vou sair envergonhada. Está repreendido em nome de Jesus. Quem tem que aparecer ele. Está difícil, permanece do lado de quem Deus te colocou. Eu disse que a pregação mudou porque Jesus me levou para outro. Tá entendendo, pastor? É muito difícil, mas continua onde Ele te colocou, rapaz. Aleluia! Ai, a história está vazia. Permanece junto de quem Jesus te colocou, porque Ele vai encher. Porque quando o negócio está bom, sabe? Poucos vai estar. Vai ter muitos ali, mas quando o negócio estreitar. Eita, me perdoe, pastor, em nome de Jesus. Quando o negócio, sabe por quê? Porque o carva-poço não é para todo mundo, não. Jesus chamou 12, mas a intimidade era com 3. Mas tinha momento que era só ele e o Pai. O Pai e ele. E o Pai está dizendo nesta tarde: tem seleção neste lugar. Área Suribicamanda. Só vai ficar quem tem disponibilidade. Está entendendo, as meninas? Ajude. Porque a bênção que recai sobre a liderança cai sobre tua vida também, grite. Ajude. Eu sei que não é fácil, é difícil. Tem dia que eu vou para a igreja na consagração, eu digo: Senhor, estou indo mais um dia a Siló. Tenha de misericórdia da minha alma, porque tu sabes, se eu fosse escolher, eu não estaria na frente da obra, porque não é fácil. Escolhido não tem escolha. Jesus está aqui como um grande. Eu vou finalizar. E eu vou só lhe contar uma coisinha, sabe, pastor? A promessa que está sobre a liderança, quando vem, reposa sobre os anjos da rua. Aleluia, melhor dizendo, sobre a nave da igreja também. Reposa sobre as ovelhas dentro da casa. Jesus sabe o pensamento de muitos aqui desta tarde. Por isso que ele mudou a pregação. Ele está dizendo: filha, não sai. Não sai da tua posição, porque neste lugar eu irei mudar